vou dizer uma coisa assim. Eu tava fazendo um jogo na Rádio Craque Neto ontem. O que o Memphis Depay jogou é um absurdo. O cara você tá mal fisicamente, irmão. Você tá mal fisicamente. Você não tá conseguindo fazer o que você fez no ano passado quando terminou. Mas você é um baita jogador. Olha a bola que você meteu, né? Não jogou nada, absolutamente nada. E não adianta reclamar que foi substituído, não. O Garro ontem também não jogou bem. Não jogou bem, tá tudo certo. O Yuri Alberto, e eu disse aqui, a importância do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto decide. O Yuri Alberto hoje é muito mais importante do que o Memphis. O Garro meteu a bola do terceiro gol, foi o Garro, mesmo não jogando bem. E um absurdo o árbitro ter agredido o Garro. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Mas o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, o Boca saiu para a Aliança. O Corinthians poderia ter saído ontem? Poderia. Foi vergonhoso em relação aos 2 jogos tomar 3 gols de uma equipe que é semi-profissional, Veloso, Souza e Luiz Fabiano. Dá para perceber, a maioria dos jogadores acima do peso, jogadores, o filho do presidente jogou o primeiro tempo. Agora, o porquê que isso aconteceu? O porquê que nesses 2 jogos o Corinthians conseguiu fazer 4 gols e tomou 3? Qual é a visão em relação ao Mineiro Dias e o Ramon Dias? E parabéns o Ramon Dias em relação à entrevista ontem. O Abel Ferreira, ele é expert em trazer os problemas que ocorrem tecnicamente, taticamente, da arbitragem para ele. E ontem o Ramon Dias deu uma entrevista espetacular. Agora, por que o Corinthians, de novo, não fez um bom jogo? Qual que é a parada? Qual que é a parada? Por exemplo, eu não falei para você que o Breno Bidon ia começar do lado esquerdo ontem? Né? Com 2 de frente. Com também. 2 de frente? Não muda. Sabe? Então, tem muitas coisas que a gente tem que discutir. Por que os zagueiros tomaram esse gol? Ficou exposto. Qual é a parada? O Corinthians, se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Barcelona do Guayaquil, que empatou o jogo, mas não ganha. Jogador a menos. Com jogador a menos não ganha. Por quê? Porque é outro patamar, é outro time. Agora, criticar e ficar bravo, tá tudo certo. O torcedor ontem, por exemplo, ele não ficou satisfeito com o futebol. Ele ficou satisfeito com o resultado. Classificação. Com a classificação de uma pré-Libertadores. Então, peraí. O que está acontecendo? Mas aí é bem simples de saber. Eu sei que é começo de ano, a gente cobra demais. A gente às vezes é muito insano naquilo que a gente cobra todos os dias. E ontem o Ramon Dias falou coisas que a gente tem que repensar. Meu irmão, não pode um time que tem o Memphis Depay, que não jogou nada de novo, e na Rádio Craque Neto ele foi o pé de rato. Que, por sinal, se fosse para os pênaltis, talvez quem salvaria seria o Hugo, que fez 3 defesas espetaculares, como salvou no tempo normal. Como salvou no tempo normal. Mas qual que é a conexão disso? Então, tem que pensar. O Palmeiras, a gente quebrou o Palmeiras, todo mundo. O Palmeiras está na 3ª colocação, tricampeão paulista. Não é muito louco. O Corinthians, não, tá todo mundo... Aqueles que não são corintianos, que não estão nem aí também, e aqueles que são, tá tudo certo. Aqui a gente fala o que ele quer. O Luiz Fabiano é o setorista agora da Rádio Bandeirantes e entrou no lugar do Pedro Ramiro. Ele veio aqui, 5 minutos dentro do programa, você fala o que você quer, irmão. Você fala o que você quer e você é responsável por aquilo que você falar. E nós juntos fazemos os programas. Né? Agora, pera um pouquinho. Será que é justo também? Será que é justo a gente só chegar ao pau, Agora, falar do jogo, pera um pouquinho, como é que um jogador como o Memphis Depay não consegue sair em velocidade do jeito que ele saía? Quando terminou o ano, vocês viram vários lances dele, acho que teve um jogo contra o Santos. Que ele roubou a bola, né? Cara, você tá de brincadeira, pera um pouquinho, o que tá acontecendo com ele? É muita noite, tá bravinho com o que você foi substituído? Você não pode ser substituído. Você não pode. Vamos supor que fosse o Yuri Alberto que tivesse perdido a bola que o Bidu, que jogou muito o Bidu, meteu para ele fazer o gol e a bola passou pelo meio das pernas dele. Sabe o que nós estaríamos fazendo aqui nos Donos da Bola? Que eu não falo pelos outros programas, eu falo pelo nosso. Meteu a bola, o cara... Se fosse o Yuri Alberto, a gente tinha quebrado ele. Né? E aí, meu irmão, a gente tem os lances todos em relação ao jogo, que a gente daqui a pouco a gente vai colocar aqui no telão, mas deixa eu primeiro, daqui a pouco eu boto o telão aí. É o seguinte, dá para entender
dá para entender que o Corinthians precisa melhorar em quê? O que o São Paulo precisa melhorar? Se tem um time que hoje a gente paga pau do que está fazendo, é o time do Felipe Luiz. Palmeiras tá jogando mal? Tá, mas tá na terceira colocação e pode ir pra semifinal do Paulista e pode ser tetracampeão. O Corinthians tomou cacete pra caramba, 2 jogos horríveis contra a equipe da Universidade da Venezuela. E aí, primeiro colocado geral, primeiro colocado no grupo, ano passado fez 14 pontos. Ficou em 10º. Ficou em 10º. Então, peraí, o que é like? O que a gente precisa saber? Agora, a gente tem que entender. Primeiro é o seguinte, qual é o ponto negativo do jogo de ontem que você viu e que, por sinal, os caras fizeram o Pelé aqui. Mas o Pelé não tá gordo assim, hein? O Pelé que veio de baixo pra lá. Aí, ó, isso aqui é o Pelé, irmão. A estátua do Pelé que tem lá no Shopping Eldorado lá, vai ficar aqui. A gente tem 2 estátuas e a gente vai colocar as 2 pro Pelé, para homenagear esse monstro que é o Edson Arantes do Nascimento. Tá com o Pelé firme e forte com a gente. Para você, Veloso, qual foi o fator principal para o sufoco que foi em relação ao jogo? Boa tarde para você, para todos. Eu acho que o que está acontecendo no Corinthians está muito claro, é que quando o Corinthians teve aquela virada do ano passado, individualmente o time estava produzindo muito também, além do coletivo, claro, o individual ajuda o coletivo. Esse ano até aqui, os principais jogadores do ano passado, estou falando do Garro e do Memphis... Não estou jogando bem. Não estou jogando nada. É exatamente isso. São outros jogadores. Isso. Então, esse tripé do ano passado... Isso é análise de quem entende de futebol. Parabéns, Veloso, que eu entendo, e nós entendemos, tudo nós aqui. E eu acho que é isso mesmo. O tripé que funcionou tão bem o ano passado... Não está funcionando. Que deu a resposta e que fez o Corinthians se classificar para a Libertadores... Só um está funcionando. Só o Roberto. Só o Yuri. Só o Roberto. Que ontem resolveu a parada, fez os gols que salvou o Corinthians. E craque pra mim é aquele que decide jogo assim. Craque pra mim é aquele cara que decide o jogo que você vai sair fora, irmão. O segundo gol que ele fez, eu já vi ele mandar aquela bola lá na estação. Várias vezes. O que ele fez? Então é o seguinte, pra você, Souza, qual é o aspecto mais negativo em relação àquilo que você viu no jogo de ontem e de quase uma derrota ou de quase uma desclassificação na primeira fase da Libertadores? Craque. Souza, monstro sagrado da Company, que por sinal o senhor estava fazendo podcast aonde que o senhor estava? Eu tava no Tricolaços. Tricolaços, um abração pra todo mundo do Tricolaços, né? Um abraço pra vocês todos, tá legal? Aqui é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aqui é tudo time. Nós fala mais do Corinthians como a Globo fala. A Globo começa com o Corinthians e termina com o Corinthians. E aí, Souza? Boa tarde, craque, boa tarde. Os caras perguntaram de mim lá nos Tricolaços? Perguntaram. Perguntou se eu sou vagabundo, safado, sem vergonha, se eu humilho você. Perguntaram se eu sou vagabundo, Souza? Não, perguntaram. Você falou que sim fora, né, Souza? Não, perguntei, não falei não. Falou não, Souza? Não, claro que não. Em off você falou, né, Souza? Não, eu não falo essas coisas. Não fala, Souza? Claro que não. Então fala, Souza. Eu tô tentando, vou tentar falar, entendeu? Então, craque, o setor que mais preocupa o time do Corinthians hoje é o setor defensivo, e não são 2 jogos. Os últimos jogos do Corinthians foram 3 empates e 1 vitória. O Corinthians precisa melhorar muito. Eu falei aqui ontem que o setor... Você não pode jogar com 3 volantes. Os 4 grandes que mais sofrem no setor defensivo. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Mas assim... Nesse campeonato aqui, no ano passado também. Dos três que você falou, o único que joga com 3 volantes por dentro é o Corinthians. O Corinthians ano passado ganhou jogos... se defendendo muito bem, jogando por uma bola. Agora o Corinthians está jogando com um time de menor expressão e tomando sufoco. E é para se cobrar sim. É para se cobrar. A gente viu um Corinthians do ano passado e a régua aumentou. Agora não dá pra gente ficar Só que tem uma coisa, né? Só que tem uma coisa, Souza, e depois o Luiz Fabiani. Essa defesa, Veloso... Ele estava encoberto. Ele estava encoberto. A bola fez 2 curvas. Vem pra mim aqui. Abre lá. A bola fez assim, ó. Ó, vem, fecha em mim. Pode fechar. A bola fez assim, ó. Ele vai com a mão esquerda encoberto e ele faz a defesa, que é brincadeira. Se vocês, o Dorival Júnior, você não levar o Hugo pra seleção, vai ser uma aberração. Uma aberração. Desculpa, Souza. Agora, o Emiliano, né? O Emiliano tem que pegar. Se ele vai entrar com 3 volantes, se ele quer o Carrijo aberto ou o Bidon aberto, por que não bota um atacante já? Então, mas só que tem uma coisa. Com a jogada do primeiro gol foi com quem? Foi com o Carrijo. E a jogada do segundo gol foi com quem? Mas eu entendo. O que eu acho que é a proteção da zaga, que era muito mais protegida, não estava protegida porque o Breno Bidon não marca ninguém. Que não tá tendo. Isso. Que não tá tendo, é isso que eu tô te falando. É melhor colocar o Carrijo por dentro
e colocar um cara aberto, Romero, Thales Magno até aberto pelo lado, mesmo, o próprio Mateuzinho aberto. Mais. O problema todo é o sofrimento que está sofrendo o Corinthians. O Hugo, em todos os jogos agora, o Hugo está sendo destaque. Não tenha dúvida disso. Agora o Hugo, depois a gente vai pegar as defesas dele. Luiz Fabiano, você que estava ontem pela Rádio Bandeirantes, parabéns à contratação do Luiz Fabiano, monstro, que era o menino que estava no meu timão, depois foi para Itatiaia e agora veio para a Rádio Bandeirantes. O que você viu lá e o que você pode falar em relação ao Memphis Depay, que ficou bravinho quando foi substituído, e aí o Emiliano Dias abraçou ele de uma maneira correta. Parabéns, Emiliano Dias. Parabéns. Abraçou, vem cá, irmão, tá tudo bem, tá tudo certo. O que você viu do jogo lá e a importância do Alberto e esse resultado que o torcedor, você que estava lá, talvez a gente não tenha visto, que o torcedor não ficou muito empolgado em relação a isso, filho. Fala, craque, um abraço pra você, todo mundo que já tá nos começou acompanhando. bem, tá vendo? Essa indignação do Memphis Depay foi transparecida por ele próprio na entrevista pós-jogo. Pra quem acompanhou, ele fala em vergonha mais uma vez aos jogadores e traz pros atletas a responsabilidade do resultado negativo. Então, naturalmente, dá pra pensar que é um cara que teve esse tipo de autocrítica, que reconheceu que esteve abaixo, não só ele, como os demais companheiros também. E o Memphis, eu vou um pouquinho na contramão, não achei um jogo tão ruim dele ontem, porque eu acho que, tecnicamente, ele tem uma capacidade de decidir em lances pontuais, como fez no gol do Bidu. Mas é muito pouco para um cara que ganha 3 milhões por mês e de um cara que deixa a universidade jogar do jeito que jogou. E mais, filho, a gente tem que discutir futebol. Agora, o que ele produziu ontem, além do tapa que ele deu pro gol? Só. De produção, foi só, mas eu entendo. No segundo tempo, ele teve 2 oportunidades que o goleiro fez boas defesas. Mas não fez o gol. Perfeito. Ficou faltando. Eu acho que Essa aí é uma. Essa questão de protagonismo, a torcida do Corinthians, além do acerto técnico, cobra do Memphis o protagonismo. O cara que vai chamar o jogo pra ele, o cara que vai decidir sozinho. E talvez ele não tenha entendido isso. E outra coisa, craque... Mas se ele é protagonista para ganhar em 15 assistências, 1,5 milhão, se ele é protagonista para querer a camisa 10, ele tem que ser cobrado por ser camisa 10. Totalmente. Se ele chama isso para ele, como que é a cobrança de quem é o protagonista de que ganha o maior... É ele.